Aquela água que estava em Buqueirão, que foi liberada, entrava mais, aliás, saía mais do que entrava. Aquela água que era nossa e que foi perdida, como é que vai ser compensada? Essa é uma pergunta que o ministro Valdez Góes tem que ter respondido. Tem que ter respondido. É uma pergunta que precisa ser respondida. Daqui a pouco o Wilson vai estar conosco aqui e vai dizer o que foi que o ministro disse, para a gente transmitir. Oficialmente, quem tá lá do outro lado. oficialmente os documentos foram assinados igual ano passado. Oficialmente. Mas aí não é culpa do ministro, né? Aí não é culpa do ministro. Aí quem assinou esses documentos foi a ESA. Aqui, né? Aqui, foi a na ESA. Paraíba. Agora Exatamente. saber lá em Brasília. A Ana, a parte da Ana que nós estamos cobrando é daquela água que estava em Buqueirão e entrava menos do que saía. Aquilo que estava lá, como é que eles sabem que não liberaram o que pertencia a gente? Mas Ricardo falou que essa água é paga e tem que a ESA pedir a Ana. Pedir a Ana, exatamente. Não é a Ana que tem que mandar, não. Não, exatamente. Porque ele explicou aqui. Da parte O Wilson da já Ana, tá na linha. Vamos Vai chamar lá? ele, vamos chamar Boa ele. tarde, deputado. Bem-vindo ao Boca Quente, parte 2. Boa tarde a todos que fazem o programa, a Jarismar Pereira, ao nosso professor Herbert, ao Ian Braga e também aos proprietários lá, como eu digo sempre, que é Kilder. Era Zé Cavalcante, agora é Kilder, mas também Zé Cavalcante ainda tem uma força muito grande em relação a Kilder. Ô, deputado, a grande questão hoje, interdição de BR, passou 2 horas do programa aqui, só o povo ligando com relação à água, técnicos e tudo. O senhor teve com o ministro. O que é que foi dito, o que é que foi conversado com o ministro Valdez Góes com relação à Ana para o problema de Buqueirão ser resolvido? Bom, boa tarde, Jarismar. O que acontece é o seguinte, isso em setembro, já indo agora em setembro, nós estivemos lá no Ministério da Integração Nacional. Esteve lá também o deputado Chico Mendes, o prefeito Bal, Jeová Campos esteve também lá, preocupado com essa situação, e tantas outras pessoas estiveram. E eles amenizavam a situação porque, de fato, não acreditavam que chegasse a esse ponto. Mas, de fato, aquela preocupação que foi levada anteriormente se concretizou, ou seja, a liberação da água sem um controle mais rígido levou a praticamente a secar Buqueirão ou a diminuir o volume de acúmulo de água de Buqueirão em torno aí de 70 milhões de metros cúbicos, uns dizem 100 milhões, mas tecnicamente dizem que é 70 milhões. Então, isso baixou muito o nível da água e, com isso, dificultou a captação de água para as comunidades dos ribeirinhos lá. Tem umas pequenas adutoras lá, que são em torno de 20, que abastecem as comunidades daquela região inteira, e a captação da água ficou numa distância de até 3 quilômetros do local que capta a água até onde a água hoje está. Então, sem condições de ser captada e, com isso, faltando água em todas essas comunidades. Por isso, esse mal-estar do povo, com muita razão, reclamando, criticando, protestando. Se a água veio para melhorar a vida das pessoas, como agora não tem água, que há 40, 50 anos existia, agora não tem água nem para o consumo humano. Foi exatamente em cima disso que nós fomos preocupados com isso desde setembro e, posteriormente, agora ontem, lá o Ministério da Integração, depois de tanta cobrança, depois do fato concretizado da necessidade de um melhor gerenciamento dessa água, com um acompanhamento mais rígido e, além do acompanhamento, um controle mais rígido na liberação da água e também na própria captação da água. Então, hoje, Buqueirão, nós temos aí a barragem de Boa Vista com mais de 200 milhões de metros cúbicos e Buqueirão, praticamente, como ele diz, um volume bem baixo, faltando água para o consumo humano. O objetivo dessa reunião foi buscar uma solução, já que o Ministério foi avisado anteriormente, buscar uma solução para que se atenda a essa população e também se dê um gerenciamento, uma atenção permanente no que se refere, um acompanhamento mais de perto, com mais responsabilidade
sobre a liberação dessa água e, com isso, que não cause prejuízo aos moradores hoje, que antes eram beneficiados e hoje estão prejudicados, mas também que não dê prejuízo e não falte água para a concretização do projeto da transposição, que é o gerenciamento dessa água e a utilização dela com mais responsabilidade. Então foi essa a preocupação nossa. Estive ontem com o ministro, esteve lá, repito, o deputado Chico Mendes, o prefeito Bal, representando tantos outros prefeitos da Paraíba, e também estiveram lá outras lideranças políticas, porque nós não queremos aqui ser o patriarca da coisa, o que nós queremos é uma solução. Se a solução é unir todo mundo, nós queremos unir todos, porque unindo todos, com certeza, teremos mais força e teremos mais condições, não só de defender essa ação, como também de regularizar tudo isso, e o povo tenha algo que foi para isso que se construiu a transposição, para atender essas demandas da própria população. Ô Wilson, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Boca Quente da Superdifusora. Aqui quem está falando é o Helder Rodrigues. Wilson, o que a gente tem visto, e como ouviu agora do próprio deputado federal, são palavras bonitas dos nossos representantes, mas a participação de Wilson Santiago é a nossa população, e quem está ouvindo o deputado agora quer saber qual é a solução. O Wilson falou em 70 milhões, não está dentro da realidade. A gente está com um pouco mais de 50 milhões no açude de Boqueirão. Se o Wilson puder ver as imagens, Boqueirão está um riacho. Não está mais o açude de Boqueirão, está se tornando um riacho. Então o que a gente quer ouvir das autoridades como o Wilson Santiago é qual é a solução, o que é que está sendo feito, Wilson? Porque o que os ribeirinhos querem e o que a população quer é que a água fique aqui em Engenheiro Ávidos, em Boqueirão de Piranhas, que não está acontecendo. Está se transformando em um riacho. A água está entrando e está saindo rápido, ou seja, está entrando pouca água e está saindo mais. Gostaríamos de saber do Wilson Santiago, de forma direta, o que o deputado federal está fazendo para solucionar e qual é a resposta direta para quem está nos ouvindo. A solução está acontecendo? O que o ministro disse? O que está acontecendo foi o que citei anteriormente. Liberaram mais água do que que deveria. Essa é que é a grande verdade. Então, e não houve um certo controle nessa liberação, já que a ANA permitiu, e a ESA também, através desse comitê, que tem um comitê de gerenciamento das águas, que ele se liberasse a água desse volume. Foi essa a nossa preocupação desde setembro. E essa preocupação se concretizou agora com o excesso de água. O que é que nós estamos cobrando do ministro? É que se regularize isso. Como é que se regulariza? Liberando água para abastecer Boqueirão, para deixar o açude de Boqueirão num volume que não chegue a essa calamidade, e com isso, posteriormente, se tem uma regularidade permanente. O ministro se comprometeu, através de alguns que lá estavam, alguns assessores, como o secretário nacional de Recursos Hídricos, que é Giuseppe Vieira, lá estava na audiência. Estava também o doutor Bruno Cravo, que é o diretor do Departamento de Projetos Estratégicos do Ministério, além do doutor Alexandre e tantos outros da equipe técnica do Ministério, e lá ficaram com esse compromisso de, a partir de ontem, depois do conhecimento, do detalhamento da realidade, mostrando fotografias, mostrando inclusive animais atolados lá, enganchados, morrendo atrás de beber água e sem ter a água, porque aí o animal se sacrifica em qualquer posição. Então ele ficou, a partir de ontem, essa comissão acelerar esses estudos e essa realidade do quadro final, e a partir de hoje já tem uma definição do que se concretizaria em relação a sanar essa situação. Previamente se chegou à conclusão: precisa se recuperar a parte da água da bacia de Boqueirão. Tem que se trazer mais água para a bacia de Boqueirão para que o açude fique num nível que não cause, que não chega a essa calamidade. Essa é que é a grande verdade. Então,
Chegando a isso, a partir daí, como citei anteriormente, se teria um controle ou um gerenciamento melhor dessas águas. Wilson Santiago, boa tarde. Professor Herbert Melo, tive a satisfação de conversá-lo na Expo Cajazeiras. Eu serei bem mais objetivo. Um erro administrativo e técnico que manda 153 milhões de metros cúbicos para Monteiro e Campina, e Cajazeiras vai ficar com 27 milhões. E o que é pior, Wilson? Esse contrato, segundo ele, foi assinado ontem. Será o mesmo contrato para 2026. Entendo eu, na minha humilde sapiência, que a questão aí agora passa a ser não só administrativa, mas também política. São muitas palavras, são muitas promessas. O deputado disse que vai resolver. Esse debate no Boca Quente já está há quase 4, 5 meses, mas a gente não tem resposta, não tem solução. Quando se fala na parte técnica, a conversa é outra. O que é que o deputado Wilson Santiago pode dizer? Emergencialmente, nós precisamos de mais água, até dezembro. Isso tem que ser um adendo, tem que ser feito um reparo, um anteparo na lei, no contrato que foi feito entre a ESA, a ANA, Governo do Estado e Ministério da Integração. Wilson, como é que você pode resolver isso para a gente? O que nós iremos fazer é intermediar essa questão, há muita gente no meio do caminho querendo até ter algum proveito político dessa situação. Isso é ruim, porque nós precisamos de gente para nos unirmos e com isso encontrar uma solução definitiva para esse assunto, porque isso não é só agora. Nós precisamos regularizar essa situação agora e que continue a partir, como você citou, a partir de 2026. Porque está provado que da forma em que foi decidido anteriormente, com a liberação da quantidade de água, vai faltar água em Cajazeiras, vai faltar água na região beneficiada pela barragem de Engenheiro Ávido. Então, o que nós precisamos é juntar todo esse povo, juntar o governo do Estado, juntar a ESA, juntar a ANA, juntar todos esses órgãos que são envolvidos com esse problema, inclusive a agência que está gerenciando a liberação das águas, ou seja, esse comitê está liberando a coisa de forma desordenada, porque liberaram até uma quantidade de água para irrigação superior à necessidade. Então há conversas que está até atolando, gente se atolando na região, por excesso de água lá na ponta, aonde está começando a faltar água lá em cima, que é no ribeirinho de Engenheiro Ávido. Então, nós precisamos se envolver todas essas autoridades competentes, não só o Ministério da Integração, porque a transposição foi criada, foi feita, foi realizada para resolver o problema da falta d'água para o consumo humano e também o consumo animal e outros pequenos projetos de irrigação. Não foi para causar problema. E do jeito que está causando problema e contrariedade à própria população. Então nós precisamos unir todos agirem conscientemente e reconhecerem que a solução do problema é interessante para todos nós. Nós não podemos contribuir nem permitir que alguém queira faturar politicamente em cima disso, porque quem perde com isso é a população. E nós temos que unir todos, não só esses órgãos, como nós que fazemos parte da política, a imprensa da região e da Paraíba inteira, para encontrarmos essa solução. Identificarmos quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. E com isso, sairmos com a solução definitiva, porque 2026 está chegando e o que se tem desenhado aí é que o problema poderá continuar se não houver uma intervenção no meio desse caminho. Ô, deputado, a ESA anualmente é quem faz exatamente o envio das informações à ANA, exatamente a distribuição de quantos milhões litros cúbicos vão adentrar. Para o eixo leste está sendo destinado 153 milhões. Para o nosso eixo, aqui de Boqueirão do Piranhas, apenas 27 milhões de reais. O Wilson tem proximidade ao governador João Azevedo, a Porfírio, junto à ESA, para solucionar essa questão, chegar e
cobrar uma redistribuição desse cálculo, exatamente a distribuição da água. E um outro ponto, está sendo solicitado aqui por Dona Zélia, que é a diretora do Rotary. O Rotary encaminhou um ofício ao gabinete do senhor solicitando exatamente emendas. O senhor sempre ajuda ao Hospital Universitário Júlio Bandeira. Esse ano terá destinação também de recursos, de emendas para esse importante instrumento de saúde aqui da terra do Padre Rolim? Com certeza sim, nós colocamos todos os anos recursos para o Hospital Júlio Bandeira por entender que é um hospital público que atende a toda a população indistintamente, de todas as regiões, de todas as cidades da região do Sertão da Paraíba. Nós iremos colocar mais recursos para o Hospital Júlio Bandeira, iremos alocar outros recursos para outras entidades como Universidade Federal, como Universidade Estadual, como também o Instituto Federal de Educação, como também recuperação e iluminação pública de acesso à cidade, por exemplo, de Cajazeiras e até a outras cidades da Paraíba. Enfim, são muitos os recursos que serão destinados. Nós fechamos o orçamento esse ano e só da nossa lavra, da nossa iniciativa, já liberamos esse ano 110 milhões de reais para esses municípios e também para essas entidades, e iremos ainda concluir até esse final de ano, acredito que mais de uns 20 milhões ou 30 milhões de reais. Isso para atender às demandas da população dessas entidades da região. E nada é mais correto do que atender o Hospital Júlio Bandeira, atender as universidades públicas, atender ao Instituto Federal de Educação, atender a todos esses órgãos e entes públicos que atendem e que servem diretamente à própria população. Ô deputado, Lula esteve aqui em Cachoeira dos Índios, o ministro esteve lá na parede, ligou lá uns equipamentos lá, a água subiu, beleza, pá. Agora nós estamos com essa questão do jeito que o Boqueirão está com 8 milhões de Cajazeiras gasta, com 8 milhões de Souza, e só vão liberar 27 milhões, nós não vamos ter água nem para abastecimento, por conta da evaporação. Eu perguntaria, para ser bem claro, chegar assim para dizer o Valdez, tem como essa água ficar em Boqueirão 100 milhões de metros cúbicos, já que Boa Vista tem 200, fique 100 em Boqueirão que resolve todos os problemas. Não tem como dizer isso a Valdez, não? Foi exatamente, Alemão, que foi dito ontem. Ou seja, o que foi relatado ontem foi a realidade que está hoje e justificado porque foi liberado ontem. Ou seja, foi um erro na liberação exagerada anteriormente. Nós precisamos regularizar isso. Então precisa ter uma compensação. Cajazeiras não pode ter só 27 milhões de metros cúbicos, porque é insuficiente essa liberação para atender a demanda e a necessidade da própria população em geral. É nesse entendimento que nós iremos, a partir de agora, depois que foi tanto falado e não foi levado em conta, porque tecnicamente os técnicos diziam que a solução seria aquela, e está sendo provado que não é dessa forma. Nós precisamos compensar a forma da chegada d'água, pelo menos a quantidade de água liberada. Nós não podemos receber 27 milhões e liberar 40 milhões, que vai secar com um mês, com 2, com 3, seca também o açude e os reservatórios que tiverem na região. Então o que nós precisamos é sentar todos à mesa, todos se conscientizarem que precisa ter responsabilidade com a região, com o sertão e com a Paraíba, e que todos se entendam e façam com que as suas missões sejam de fato honradas e concretizadas. Wilson, para a gente encerrar aqui, o presidente Lula, quando esteve aqui em Cachoeira dos Índios, inclusive encheram uma barragem, né, só para inaugurar, e Boqueirão de Piranhas está seco, né, como a gente passou. Inclusive eu passei, Wilson, para o seu celular agora as imagens de como está Boqueirão de Piranhas, certo? E aí eu pergunto, Lula quando esteve aqui, ele disse que ia matar a sede do nordestino, mas parece que a transposição está chegando para matar o nordestino de sede, se continuar do jeito que está. O próprio deputado federal falou das águas que estão saindo, está saindo mais água do que está entrando. E para finalizar a pergunta o presidente Lula está sabendo do que está acontecendo aqui no sertão paraibano? E para finalizar, quando, como que vai ser resolvido esse problema aqui do nosso sertão? Queremos saber quando
e como será resolvido? Quando o presidente Lula está sabendo, hoje está assim, não sei se estava ontem a realidade, mas hoje nós já passamos para ele todas as informações sobre a real situação dessa questão da água de Engenheiro Ávido e da região inteira. Então ele tem essas informações hoje. Eu acredito, como ele é um homem sensível e que tem um objetivo de concretizar aquilo que o Nordeste mais cobrou, que foi a utilização da água especificamente para o consumo humano e o consumo animal, então ele tomará providência sim sobre tudo isso. O ministro da Integração já conversou com ele, já tem conhecimento de tudo, e todas as autoridades ligadas à área têm conhecimento de tudo. Em relação a esse controle total da água, nós iremos buscar tudo isso, que nós precisamos unir todos esses órgãos competentes, a ESA, a ANA, as empresas estaduais, que é a ESA no caso, e também e todos esses órgãos que administram que gerenciam as águas, como o Comitê de Bacias, que eu acho que o Comitê de Bacias fez uma liberação de água além do suficiente, além da normalidade. E foi exatamente essa liberação exagerada que causou tudo isso. Nós precisamos chamar todo esse pessoal para a mesa de entendimento, que já está sendo chamado pelo próprio Ministério, pelos próprios órgãos competentes, chamar o governo do Estado, chamar todos, enfim. Não é só a classe política, é todos os envolvidos, para que todos tenham a sua parcela de responsabilidade com a sua situação e sane isso que tem causado um transtorno na própria população. Wilson, a gente agradece a sua participação, a gente acredita